Imagine a cena: 9 pessoas correndo na escuridão total sob um frio de 30 graus abaixo de zero, sem casacos, sem botas, apenas de meias ou descalços. Eles não estavam correndo para lugar nenhum, eles estavam apenas fugindo. Relatos de grupos próximos mencionaram esferas laranjas flutuando no céu naquela noite. Jovens foram vítimas colaterais de testes com minas paraquedistas. Existe uma melancolia perturbadora em olhar para fotos de pessoas que não sabem que estão vivendo suas últimas horas. Sorrisos congelados em preto e branco, abraços na neve, a confiança de quem domina o ambiente. Mas para os 9 jovens que partiram para os Montes Urais em 1959, aquela seria a última vez que a luz tocaria seus rostos. Eles eram a elite do montanhismo soviético, fortes, preparados e experientes, mas eles escolheram um destino que os nativos chamavam de Kolatsyakli, a Montanha dos Mortos. O que aconteceu naquela madrugada não foi apenas uma tragédia. Foi um evento que desafia a lógica, a física e a sanidade. Por que exploradores de elite cortariam a própria barraca para fugir descalços em direção ao nada? Hoje, nós vamos além dos fatos. Vamos mergulhar no abismo da passagem Dyatlov. Liderados por Igor Dyatlov, um estudante de engenharia de 23 anos com um raciocínio impecável, o grupo buscava a certificação máxima de expedição na antiga União Soviética. Eles não eram amadores, eram profissionais, treinados para sobreviver ao impossível. No dia 23 de janeiro, 10 jovens partiram, mas o destino deu um aviso precoce. Yuri Yudin, um dos integrantes, sentiu dores crônicas e precisou voltar. O abraço de despedida que ele deu em seus amigos foi o último contato humano que aquele grupo teve antes do isolamento absoluto. Yuri viveu o resto da vida com uma pergunta que o assombrou até o túmulo: o que a montanha guardava para eles que não guardou para mim? No dia 1º de fevereiro, o grupo montou a barraca na encosta da Montanha dos Mortos. O tempo estava fechado, a visibilidade era mínima. Eles jantaram, trocaram de roupa e se prepararam para o descanso. Mas em algum momento da madrugada, algo quebrou a realidade. A barraca foi encontrada dias depois, enterrada sob a neve. A perícia revelou algo que gela o sangue. Os cortes no tecido foram feitos de dentro para fora. Eles não tentaram abrir o zíper, eles rasgaram a lona em pânico e fugiram. Imagine a cena: 9 pessoas correndo na escuridão total sob um frio de 30 graus abaixo de zero, sem casacos, sem botas, apenas de meias ou descalços. Eles não estavam correndo para lugar nenhum, eles estavam apenas fugindo. A 1,5 km da barraca, a neve começou a devolver os corpos. Os 2 primeiros foram achados sob um cedro gigante. Estavam apenas de roupas íntimas. Seus dedos estavam em carne viva, com pedaços de casca de árvore sob as unhas. Eles tentaram escalar o cedro desesperadamente. Fugiam de algo no chão ou buscavam algo que não podiam mais ver. Dyatlov e outros 2 foram achados no caminho de volta, rastejando. Eles morreram tentando recuperar a barraca, mas o verdadeiro mistério estava guardado em uma ravina próxima, descoberto apenas meses depois. Ali, 4 jovens apresentavam ferimentos que a medicina legal não conseguia explicar. Crânios e costelas esmagados por uma pressão interna colossal, mas sem nenhuma marca externa, nenhuma contusão, nenhum hematoma. Era como se a força tivesse atravessado a pele sem feri-la, destruindo apenas os ossos. E no centro de tudo, Lyudmila Dubinina. Ela foi encontrada sem a língua e sem os olhos. A investigação soviética foi encerrada com uma conclusão que parece saída de um conto de horror. A causa da morte foi uma força desconhecida e irresistível. O caso foi arquivado como segredo de Estado. Mas as teorias nunca morreram. 1. O som que quebra a mente. Uma das teorias mais fascinantes envolve o próprio vento dos Urais. Existe um fenômeno chamado vórtice de Kármán. Quando o vento sopra com a velocidade certa contra o topo da Montanha dos Mortos, ele pode criar um som de baixíssima frequência, o infrassom. O ouvido humano não consegue escutar, mas o corpo sente.
Esse som age diretamente no sistema nervoso, causando vibrações nos órgãos internos, náusea e principalmente um ataque de pânico avassalador e irracional. Imagine o cenário. O Bruto está em silêncio e, de repente, sem aviso, todos sentem uma necessidade primitiva e incontrolável de fugir de onde estão, como se o ar estivesse gritando para eles saírem dali agora. Isso explicaria a fuga desorganizada e o corte na barraca. 2. O segredo sob a neve. Testes militares. Não podemos esquecer que estávamos no auge da Guerra Fria, em uma região isolada da União Soviética. Relatos de grupos próximos mencionaram esferas laranjas flutuando no céu naquela noite. Muitos acreditam que os jovens foram vítimas colaterais de testes com minas paraquedistas. São explosivos que detonam no ar, criando uma onda de choque invisível e brutal. Isso explicaria os ferimentos internos maciços, sem marcas externas na pele, como se o impacto tivesse vindo de uma parede de pressão invisível. E a radiação? O governo soviético isolou a área por anos e manteve os arquivos sob segredo absoluto. O que eles estavam escondendo nos orais? 3. O truque final do cérebro. Por que eles foram encontrados desnudos no frio mortal? A ciência oferece uma explicação cruel chamada desnudamento paradoxal. Nos estágios finais da hipotermia, o corpo humano entra em colapso. Os vasos sanguíneos, que estavam contraídos para manter o calor nos órgãos, dilatam-se subitamente. A vítima sente uma onda de calor insuportável, como se estivesse pegando fogo por dentro. Em um delírio terminal, a pessoa começa a tirar as roupas desesperadamente, acreditando que está queimando, quando na verdade está a minutos de congelar. 4. O Menk e o Proibido. O terror folclórico. E claro, tem o fator local. Os nativos Mansi sempre respeitaram a montanha, mas evitavam acampar nela. Lendas como o Menk, o Yeti russo, uma criatura territorial e violenta que habita os picos isolados. Ao menos que não houvesse pegadas de estranhos, o estado em que Lyudmila foi encontrada, sem a língua e sem os olhos, levanta perguntas que a ciência tem dificuldade de responder. Teria sido apenas a ação de animais carníceros ou algo mais ritualístico e sombrio ocorreu naquela ravina? Avalanches silenciosas, experimentos secretos ou o colapso da sanidade humana sob a pressão da natureza? Cada teoria carrega um pedaço da verdade, mas nenhuma delas consegue explicar o quadro completo. 50 anos depois, as respostas ainda estão lá, enterradas sob o gelo dos Montes Urais. O mistério da passagem de Atlov não é apenas sobre como eles morreram, é sobre o terror absoluto do que eles enfrentaram antes do fim. E para você, qual dessas forças irresistíveis foi capaz de apagar 9 vidas de forma tão brutal? Comenta aqui embaixo a sua teoria